Pessoal, hoje eu tenho uma aula que eu sempre quis fazer aqui no canal. Um dos assuntos mais importantes no processo de aprendizagem do inglês e as escolas de inglês, os cursinhos, não ensinam. E eu acho que todo mundo devia aprender isso. Por quê? Sabe quando as pessoas reclamam que os gringos falam muito rápido e é difícil entendê-los? Eu, pelo menos, ouço isso direto. Bom, pessoal, uma das grandes razões da gente não entender os nativos, mesmo já estando em um nível avançado de inglês, é a forma que eles falam. A gente estuda a vida inteira nos cursinhos, nas escolas, certinho, mas chega na hora H, a gente acaba pegando só o mínimo. Por que que isso acontece? Será que é porque nós não temos vocabulário ainda? Será que é porque a gente precisa estudar mais, entender a gramática, a estrutura da língua? Será que é porque não falamos e praticamos muito? Talvez, né? Ou será que é porque nós não escutamos muitos nativos falarem? Opa, parece que está esquentando agora, né? Bom, a verdade é que o inglês ou qualquer outro idioma, na real, o inglês falado do dia a dia, é um pouco diferente dos livros e das aulas que estamos acostumados, né? Os nativos fazem muita junção de palavras, eles emendam muito as palavras, encurtam as frases, justamente para a fala fluir mais e fique tudo mais rápido e mais prático. Então, nesse vídeo eu vou te passar algumas dessas junções do inglês falado através de alguns exemplos de frases bem comuns, ok? Para você ir testando, treinando seu listening, ok? So, let's get started! Esse assunto me lembra de um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos. Depois de mais ou menos 3 anos, se eu não me engano, que eu estava lá, um amigo meu daqui do Brasil foi me visitar e na primeira semana que ele estava lá, eu saí de carro com ele para mostrar a cidade, enfim, dar um rolê com ele. E a gente parou em um restaurante fast food, né, e eu passei pelo drive-thru, mesmo porque a gente só queria pegar uma coisa rápida, né, e continuar o nosso caminho. Então, eu parei ali no interfone, naquele radinho, como se chama isso, né? Em inglês é chamado de intercom, que fica ali em frente ao menu digital. Enfim, a atendente me deu as boas-vindas, né? Aquela coisa toda. Eu fiz meu pedido, a gente pegou, tipo, 2 bebidas, 2 sanduíches e mais um salgadinho, assim, para acompanhar. Coisa bem básica mesmo. Ela me perguntou se eu queria mais alguma coisa, me passou o valor total, né, do pedido e me pediu para dirigir até a janela ali, né, para fazer o pagamento e tal. Na janela a gente trocou mais algumas ideias, eu paguei e fomos ali comer ali mesmo no estacionamento, tá? Para não perder tempo. Chegando lá, pessoal, parei o carro e esse meu amigo virou para mim e disse: "Cara, eu não entendi nada que vocês falaram um com o outro, absolutamente nada, talvez só o oi e tchau, né?" Aí eu falei: "Cara, sério?" Ele falou assim: "Sério, eu não peguei nada." E olha, pessoal, ele era bom em inglês. Eu me lembro que ele se destacava bem nas aulas, né? E ele tinha ido confiante para lá. Ele estava certo de que não ia passar nenhum perrengue por lá. Pois é, galera, é exatamente disso que eu estou falando. A maneira que o inglês é falado no dia a dia pode confundir muita gente, muitos alunos que estudam aqui no Brasil. E eu tinha certeza que se eu tivesse escrito todo o meu diálogo ali com aquela atendente e mostrado para ele, ele iria entender, né? Talvez deixasse passar ali uma coisa ou outra, mas eu creio que 90% assim ele ia entender. Mas é exatamente por causa dessa junção das palavras, do ritmo da fala, talvez até do sotaque, né, da região, faz com que a gente se perca. Então foi pensando nisso que eu decidi falar sobre esse assunto hoje, ok? E como esse assunto é praticamente quase sem fim, mesmo porque isso pode estar em todas as frases e nas mais diversas formas, eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos, ok? Assim as aulas não ficam enormes e maçantes. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu juntei algumas das principais frases usadas no cotidiano de um país de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque é lá que eles fazem a maioria dessas emendas e contrações, que no inglês é chamado de connected speech. Connected speech, ok? Que traduzindo ao pé da letra português seria algo como discurso conectado, ou até melhor, fala conectada, ok? Que nada mais é do que uma característica da língua inglesa de conectar uma palavra a outra, fazendo com que elas tenham só um som, né, na hora de pronunciar. Pode acontecer com 2 palavras na frase, 3, 4, às vezes até a frase inteira, né? E esse é o motivo da gente achar que os americanos falam muito rápido, quando na verdade eles não falam rápido, né? Como não falamos rápido também no português. Claro que há sim algumas pessoas que falam muito rápido, mas em geral não.
né? O problema está justamente nisso, nessas emendas, porque na maioria das vezes eles não irão falar exatamente da maneira que você aprendeu na escola, né? E a maioria das escolas, para não dizer todas, não ensinam isso, tá? Elas não falam do tal connected speech. Lembrando, pessoal, que não é só no inglês que isso acontece, ok? Pode acontecer com qualquer língua. Em português, por exemplo, a gente diz outras atividades, né? Olha só, outras atividades, tudo junto, né? A gente junta. A gente diz também, por exemplo, viajar é melhor, né? Viajar é melhor, viajar é melhor. Parece uma frase só, né? Com uma palavra só. Então, pessoal, nós não temos muito tempo ali para pausa, para respirar, né? A gente fala direto, certo? Então eu vou passar para vocês agora algumas das frases mais comuns ditas no dia a dia de um país cujo idioma é o inglês, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, ok? Bom, eu dividi as frases, os exemplos, em grupos, ok? De acordo com certas palavras, termos ou expressões, e eu vou fazendo alguns comentários aqui no decorrer dessa lista, legal? Então vamos lá, pessoal. O primeiro grupo de frases tem a ver com a expressão ou as palavras got to, ok? Ou também got a, ok? Então nós temos o verbo get, né, no passado, com a preposição to, e o verbo get no passado com o artigo indefinido a, tá? Mas vocês vão ver que a pronúncia dessas duas expressões fica a mesma. Bom, com got to, juntando, a gente tem o chamado gotta, tá? Eles escrevem até assim também, gotta, da maneira que vocês estão vendo aqui embaixo, ok? Então, got to, gotta. Agora, o got a, não existe ali uma junção na escrita. E vale ressaltar também, pessoal, que esse gotta que eu acabei de dizer aqui não existe no inglês, ok? Isso não, você não pode escrever isso em literatura, num projeto, num trabalho de escola formal, ok? Isso aqui é no chat informal de internet, porque o som exatamente parece com gotta, tá? Agora, got a não tem assim uma palavra que eles inventaram. É simplesmente porque a pronúncia de got a é exatamente igual a gotta. Então, se você falar got to como gotta, pode parecer gotta de got a. Vocês estão conseguindo entender? Mas o significado é diferente, ok? Eu vou te passar uma frase com cada um. Olha só, quando você fala assim, é bem comum dizer assim, eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que ir, no caso, ir embora. É muito comum eles falarem assim, I got to go. Olha o got to aqui, I got to go. Você até pode colocar o I have got to go, enfim. Mas é bem comum eles dizerem I got to go. Então, dizendo isso rápido, vira I gotta go. Não é? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em séries, filmes, enfim. I gotta go. Então, tipo, I gotta go. Yeah, I gotta go. I gotta go now. Tá? Então, I got to go vira I gotta go, né? Agora, se você usar o got a na frase, por exemplo, I got a house. I got a house. Perceba que o som é mesmo. I got a house. I got a house, né? Que seria também dizer, por exemplo, I have a house, ok? É uma outra maneira de dizer have, ter, tá? No sentido de posse agora, pessoal. Não que você tem que ir embora, mas que você tem uma casa. I got a ring. Você possui uma casa, é dono dessa casa. Então, I got a house. Então não confundam, ok? I gotta go, I gotta study, I gotta watch TV, I gotta clean the house. I gotta quit. No, I gotta do what I gotta do. Com I got a house, I got a watch, I got a cell phone, I got a dog, ou alguma coisa assim. I got a job. Ok? Então, got to com gotta. Perceba que houve uma junção aqui, né? Got to, gotta e got a, gotta também. Entenderam? E olha só que interessante, pessoal. O mesmo acontece com o verbo want, que é querer, né? Então, want to, com a preposição to, que vira wanna, mais uma vez, não é uma palavra que existe no inglês, ok? Só quando você estiver conversando com alguém informalmente ou escrevendo alguma coisa de maneira informal, tá? Esse wanna não existe, porém todo mundo usa, tá? Então, para não dizer want to, você vai dizer wanna, que é diferente de want a, que é o verbo querer com o artigo indefinido a, que significa um
ou uma. Então o som é o mesmo, wanna e wanna, ok? Mas um se refere a querer fazer alguma coisa, você vai ter o verbo want com depois um outro verbo qualquer, querer jogar, querer assistir, querer estudar, e agora o outro vai ser querer uma coisa, qualquer, um objeto, qualquer substantivo, ok? Então, exemplo, olha só, vou usar o want to. Eu posso falar assim, do you want to play? Você quer brincar? Você quer jogar? Então, ó, do you want to play? Pode falar assim, você pode virar para a pessoa e falar assim, emendar, né, as palavras e falar assim, do you wanna play? Do you wanna play? Tá vendo? Want to vira wanna. Hey, do you wanna play? Tá? You wanna play? You wanna play? Then we'll play. Agora, want com a. Eu posso falar assim, por exemplo, você quer um café? Do you want a coffee? Do you want a coffee? Então não é querer cafezar, é querer um café. Entenderam? Mas o som é o mesmo. Do you wanna play? Do you want a coffee? Do you want a coffee? Entenderam? Do you want coffee? Agora, olha que engraçado, com o verbo drink, né, beber, ele também pode ser o substantivo bebida. Então isso pode confundir muito, mas, pessoal, não se preocupe, que no contexto você vai entender que a pessoa quis dizer que você, se você quer beber ou se você quer uma bebida, ok? Mas olha o som, como é que ficaria. Vamos falar com beber primeiro. Hey, do you want a drink? Do you want a drink? Let's drink, né? Vamos beber. Estou sugerindo isso. Do you want a drink? You want a drink? Tá? Ou eu poderia também, num contexto, assim, numa situação diferente, falar assim, você quer uma bebida? Eu vou lá pegar uma pra mim, você quer uma também? Então, mas o som seria o mesmo. Hey, do you want a drink? You want a drink? Do you want a drink? Ou talvez até o bartender, assim, falando com alguém, né? Hey, do you want a drink? Né? Você quer beber? Você quer uma bebida, no caso? Até eu confundi, tá vendo? Então, é só para vocês ficarem ligados aqui quanto a isso, tá? Porque o som é exatamente o mesmo, ok? Agora, olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho do verbo let mais um pronome pessoal, ok? Por exemplo, me, you ou her. Então, olha só, o let com me, você pode dizer, por exemplo, let me ou let me, tá? Essa palavrinha louca aqui que vocês estão vendo. E olha, pessoal, mais uma vez, não escreva essa palavra, ok? Em situações, em ambientes formais, tá? É bem informal isso aqui, não escreva isso. Isso aqui é o som da junção das palavras let com me, tá? Só se for alguma coisa bem informal, mas vamos lá. Então, let me. Então, se você quiser dizer assim, por exemplo, ok, deixa eu ir, né? Deixa eu ir. Ou deixe-me ir. Então, você diria, por exemplo, let me go. Let me go. Ou let me go. Ok? É bem estranho, né? Mas olha como essa junção fica, né? Então, let me go para let me go. Let me help you. Hey, come here. So let me ask you something. Ok? Agora o let com you. Se eu falasse, por exemplo, assim, eu vou te avisar, tá? Pode deixar que eu te aviso amanhã, sei lá. Então você poderia dizer assim, I will, você pode juntar o I will e falar I'll. Então, I'll let you know. Então olha só como pode ficar. I'll let you know. Ok? I'll let you know. I'll let you know tomorrow. Don't worry. I'll let you know. Tá? Então, I'll let you know. Como você pode dizer também, I'll let you know. Sem o T na letra da palavra let. Então, I'll let you know. I'll let you know. Ou, I'll let you know. I'll let you know. Agora com o pronome her, tá? Ela. Olha só, o let com her, você pode simplesmente dizer letter. Letter. Parece até com a palavra carta, né? Ou até letra, letter. Você vai cortar o som aqui do H e não dizer let her. Let her. Você poderia dizer, claro, let her. Vamos pegar uma frase, por exemplo. Deixe ela dizer o que ela quiser. Né? Deixa ela falar o que ela quiser, ela dizer o que ela quiser. Então, olha só. Let her say what she wants. Just let her say what she wants. Então, deixa ela falar o que ela quiser. Ou let her say what she wants. Mas vai ser bem comum eles dizerem let her say what she wants. Pegaram? Let her cross over. 18. Let her do what she wants. Let her. Agora vamos falar um pouquinho do do com um pronome, tá? O auxiliar do mais o pronome. Se eu disser assim, por exemplo, você quer isso? Você quer isso? Então eu vou usar pro isso, a gente vai usar aqui o pronome it. Então olha só, do you want it? Claro, ninguém vai falar assim, pessoal. Eles vão falar, sabe como? Da seguinte forma, olha só. Do you want it? Do you want it? Vira do. Do you want it? Tá? Ou, claro, também você poderia dizer, por exemplo, do you want it? Do, pode ser do ou do.
Do you want it? Pegaram? Do you want this paper? Se eu falasse assim, por exemplo, com she, né? Vamos trocar o you com she. Ela fala inglês? Ela fala inglês? Então olha só como é que ficaria, pessoal. Bom, normal seria, né? Como a gente aprende, does she speak English? Does she speak English? Mas aí, na velocidade normal, vai ficar assim, ó. Does she speak English? Does she speak English? Does she speak English? A gente tem muito S aqui, então a gente pode conectar. Does she? Pegaram? Does she speak English? E se eu dissesse assim, por exemplo, ele gosta dela? Ele gosta dela? Olha só. Does he like her? Does he like her? Does he like her? A gente tira esse som do H, né? Does he like her? Does it like her? Pegaram, pessoal? Does he love her? E se fosse o it? Olha só. Does it work? Se eu dissesse assim, por exemplo, isso funciona? Does it work? Does it work? Né? Eu juntei o does com it e não pronunciei o it também. Does it work? Agora, ao invés do do com pronome, vamos falar um pouquinho do verbo to be is com pronome. Então, eu poderia dizer assim, por exemplo, ela está bem? Is she okay? Isso separadinho, né? Junto seria is she okay? Is she okay? Is she okay? Pegaram? Is she okay? Com he, is he lost? Né? Ele está perdido? Hey, is he lost? Is it lost? Juntei o is com he, tirando aqui o som do H. Is he leaving? Com it, bem parecido, olha só. Is it fast? Né? Se eu estivesse falando, por exemplo, de um carro, ele é rápido? Is it fast? Is it fast? Estão pegando, pessoal? Is it good? Agora vamos falar um pouquinho do did, né? Ao contrário do do, vamos falar dele no passado, did, em algumas perguntas. Olha só, se eu falasse assim, você fez isso? Né? Foi você que fez isso? Você fez isso? Então olha só, did you do it? Did you do it? Então você ia dizer, por exemplo, ou ouvir alguém dizendo, por exemplo, did you do it? Tá? Did you do it? Hey, did you do it? Did you do that? Tá? Então, did you do it? Ok? You do it? E se fosse com, assim, por exemplo, dizendo o que você fez com isso? O que você fez com isso? Adicionando aqui o what antes. Então, seria assim, pessoal, olha só. What'd you do with it? What'd you do with it? Olha quantas junções, né? What you do with it? With it. Olha o with com it. With it. Então, tudo junto. Hey, what'd you do with it? What'd you do with it? Então, a gente aprende bonitinho, né, na escola. What did you do? What did you do? Ou did you do with it? Mas, infelizmente, pessoal, eles não vão dizer assim, ok? A próxima, olha só. Para falar assim, quando você quiser saber a opinião de uma pessoa sobre alguma coisa qualquer, vamos supor que você oferece um sabor novo de sorvete para um amigo e você já provou, só que você quer saber a opinião dele sobre o sabor desse sorvete. Então você vai fazer a seguinte pergunta, ou qualquer outra coisa, claro, né? How did you like it? How did you like it? Então olha só como eles vão falar isso. How'd you like it? So, how'd you like it? Did you like it? Did you like it? Então, how'd you like it? Aí ele vai falar, oh, I loved it. It was very good. Ok? Qualquer coisa assim. Então, só percebam o som, a pronúncia. How'd you like it? Se fosse um carro, o cara sai para fazer um test drive num carro e eu sou o vendedor. Ele voltou, eu vou falar assim, so, how'd you like it? How'd you like it? Ok? Did this for you, Anna Maria. How'd you like it? How'd you like them? E parecido com isso também, vamos supor que você queira saber como foi alguma coisa, por exemplo, um teste, uma prova que seu filho fez na escola, ele voltou para casa, você quer saber como foi. Ou qualquer outra coisa também, a festa, o aniversário, enfim. Você vai falar o seguinte, olha como essa frase vai mudar, pessoal. De how did it, o it aqui seria a coisa, go, tá? How did it go? Sabe como é que vai ficar? Assim, ó, olha só. How'd it go? Hey, how'd it go? Aí ele vai falar, the task was hard. The task was hard. O teste foi difícil, tá? Mas a pergunta é essa, tá? How'd it go? Olha como é que muda, né, pessoal? Você poderia dizer, claro, how did it go? Hey, how did it go? Mas eu te garanto, eles vão usar essa pronúncia que eu passei para vocês, ok? How'd it go? Pegaram? How'd it go? How'd it go? How'd it go?
Bom, seguindo agora, vamos falar da letra T mais o pronome you, tá? Bem comum no dia a dia do inglês. Qualquer verbo que terminar com a letra T mais o pronome you vai ter um som bem diferente. Olha só, vamos pegar aqui o verbo meet, né, de encontrar. Vamos supor que você queira dizer assim, eu te encontro mais tarde, eu vou encontrar com você mais tarde. Então olha só, I'll meet you later. Aqui também fizemos a junção do I com will e I'll, a gente vai dizer I'll, então I'll meet you later. Então esse meet you, você pode dizer meet you. Meet you, que fica até mais fácil pra gente dizer isso, né? Pra gente que fala português. É mais fácil dizer meet you do que meet you, tá? Que parece com o nosso T mesmo. Então você poderia dizer, yeah, I'll meet you later. I'll meet you later, tá? Claro que você pode dizer meet you later, né? I'll meet you later. Mas é bem comum, meet you later. Pegaram? Dad, I'll meet you guys later at the hotel. E também é muito comum com a contração do verbo auxiliar do com o not, né? O don't, famoso don't, em uma pergunta interrogativa e negativa ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se você tivesse a seguinte pergunta para fazer para alguém, por exemplo, você não gosta disso, né? Uma pergunta interrogativa e negativa ao mesmo tempo. Você não gosta disso? Você vai usar a seguinte estrutura: Don't you like this? Don't you like this? Tá? Então é bem comum eles dizerem Don't you like this? Hey, don't you like this? Oh, I love this. Don't you like this? Don't you like books? Ok? Então você não gosta disso. Você poderia dizer também Don't you, né? Don't you like this? Mas é muito comum o don't you. Como também é comum dizer don't ya. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Oh, don't you? Ok? Beleza? Uma outra contração também comum de fazer isso é dizer o verbo anômalo can com o not. Então, can't, né? Poderíamos dizer, por exemplo, ei, você não pode me ajudar? Ei, você não pode me ajudar aqui? Né? Então, olha só. Can't you help me? Can't you help me? Você poderia dizer, por exemplo, hey, can't you help me? Can't you help me here? Tá? Can't you help me? Can't you help me? Can't you see it? Conseguiram pegar, pessoal? Bom, já é o bastante por hoje, já tá bom, então não se esqueçam, na próxima aula eu vou passar mais alguns grupos de frases com as principais junções das palavras no inglês, ok? Em termos de pronúncia, é claro. Então, se você achou essa aula interessante, eu diria até que ela é super importante e indispensável, tá? Você tem que assistir às próximas 2 aulas também. Bom, se você curtiu, soco no like, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!